Shalom, bom dia. Como foi seu final de semana? Espero que tenha sido abençoado, espero que tenha sido na presença de Deus. Espero que você tenha meditado lá juntamente com o povo da sua igreja na escola bíblica dominical. E agora eu quero te convidar para meditarmos juntos em Josué, capítulo 18. Aqui vai falar sobre o resto da terra que foi dividido em 7 partes. Então vamos ler. Diz assim: Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos da congregação de Israel, ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo recolhei 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dele um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. Dividirão a terra, versículo 7. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e lhe trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sorte perante o Senhor nosso Deus, porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Rúben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, seu servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Saiu só a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Avém. E dali passava o limite a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia a Atarote Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental para o sul do monte que está defronte de Betel-Horon para o sul e terminava em Quiriat-Baal, que é Quiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Quiriat-Jearim e seguia até a fonte das cidades de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale de Refaíns, e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava a Enrogel, volvia-se para o norte, chegava a Ensemes, de onde passava por Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boá, filho de Ruben,
passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia a planície. Depois passava o limite até ao lado de Bet-Oglá, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque e Quezes, Bet-Arabá, Zemarim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofine e Gaba, ao todo 12 cidades com as suas aldeias: Gibeão, Romá, Berote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpel, Tarala, Zelá, Elefe, Jebus, e esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, ao todo 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Aqui, continuamos a leitura acerca das divisões das terras. Carol Kent, uma mulher de Deus, ela dizia que até mesmo os cristãos lutam com medo negativo, mas creio que é possível transformá-lo em fé, confiança renovada e ação positiva. Por que ela estava dizendo isso? Por que ela diz isso? Porque na divisão das terras, quando Josué reuniu todo o povo para que houvesse a divisão, talvez alguns dos irmãos ali pensassem que não teria direito, mas e o medo entra nos corações nessas questões, É quando se há uma herança ser dividida entre os irmãos, e aí tem que fazer todo aquele levantamento dos bens, e alguns já deixam o testamento ali escrito para quem é que vai o quê, mas sempre há uma desavença, porque talvez alguém queria ficar com alguma coisa que não ficou. Enfim, aqui Josué já havia recebido a direção de Deus para repartir a terra. E como que ele iria fazer essa repartição? Ele escolheu fazer diante do Senhor por lançamento de sorte. E ali ele lançava a sorte. Quando era criança, quando queria tirar alguma coisa, a gente escrevia o nome e aí lançava-se a sorte. O primeiro nome que se pegar é o nome escolhido, Quando você faz um sorteio, que anota o nome, coloca num saquinho, o primeiro nome que sair é a pessoa que ganhou naquele sorteio. Então, isso se chama sorte. Então, esse lançamento de sorte, ele traz um certo temor, uma certa aflição. Será que vai ser eu? Mas aqui, todos participaram em ganhar parte da terra, com exceção dos levitas, porque a herança dos levitas é o sacerdócio do Senhor. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que ninguém fica de fora na mesa do Senhor, a não ser que queiramos nos afastar. Ninguém deixa de receber. Quando ninguém chega diante de Deus e volta com as suas mãos vazias. Aqui, todos iriam receber parte da herança, iriam receber terras, iriam ocupar terras, Então, quando falamos do nosso Pai, ninguém que se aproxima do Senhor permanece do mesmo jeito que chegou ao conhecer. Ficamos um pouquinho com as marcas, com as digitais do nosso Deus. Ninguém volta de mãos vazias. Então, que nós possamos meditar nesta palavra e que não possamos ter medo de nos aproximar de Deus,
de receber um pouco mais de Deus, de sermos transformados de glória em glória ao nos aproximarmos do nosso Senhor. Que Deus venha nos abençoar, que possamos continuar meditando na palavra do Senhor. Sei que a leitura de Josué é uma leitura que fala de vários nomes diferentes que a gente nunca ouviu falar e que talvez nunca iremos ler novamente, falar, né? Esses nomes não é corriqueiro, mas é importante conhecer, faz parte da história cristã. Então, vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Que Deus venha nos abençoar, que tenhamos um dia abençoado, guardados e protegidos pelo Senhor. Fique com Deus. Shalom, shalom.